Dormir como um bebê. Você sabia que o sono das crianças nem sempre é tranquilo? O que os pais podem fazer pelos filhos que não dormem bem? Veja a seguir. Quem é você? Sou Peter Pan. E eu sou quem? Quem é o pirata, pai? Eu sou pirata? Ah, é? Yeah. Ainda não são 8 da manhã e o Rei Léo já está a 1000 por hora. Leozinho ainda não completou 3 anos. Tem a energia e a esperteza de um menino bem mais velho, mas o sono ainda é de um bebê. Nunca é um sono contínuo, assim, Não, deita e dorme. não é. É sempre um sono quebrado, E agitado também? agitado. Ele ainda acorda umas 2, 3 vezes por noite. Ele mora com a mãe e os avós. De manhã você tá comendo bala? Joyce passa o dia numa escola, cuidando de crianças da mesma idade de Leozinho. À noite, ela estuda. Sobra pouco tempo para mudar os hábitos do filho. Isso é uma coisa séria. A disciplina de não dormir. A disciplina, o ritual mesmo de chegar e acalmar antes de dormir, ficar calmo, ler um livrinho, brincar no quarto dele. Ele não formou essa disciplina, muito porque eu também não posso estar com ele nesse momento. Isso pesa, com certeza. Acho que é muita coisa junto. Uma melancia! Que legal, hein? Vamos comer? Pô, nós vamos comer, eu também quero. Até os 6 anos de idade, pelo menos 40% das crianças têm dificuldade para dormir. E em 98% dos casos, a culpa é uma só: falta de disciplina. Mas são os outros 2% que mais preocupam os pais. Igor tem 10 anos. É calmo, estudioso e obediente. Nunca teve problemas com o sono, até 3 anos atrás, quando as noites viraram um inferno. Às vezes eu tô no computador também, que é no quarto dele, né? E ele tá dormindo, mal sono profundo. Ele levanta de uma vez, fica em pé de uma vez. Assim, de supetão levanta. E já sai andando, Mas você correndo. percebe que ele tá dormindo ainda. dormindo. Sai rápido. E o olho aberto. O menino sofre de terror noturno e sonambulismo. E alguma vez ele não voltou direitinho, bateu ou não soube voltar? Não, sempre voltou. Sempre voltou? Sempre voltou. Aí no dia seguinte perguntava, Igor, aconteceu isso, eu explicava pra ele, né? Ele falou, mamãe, não me lembro de nada. Os médicos não conseguiam acertar um tratamento. As crises não passavam, até que os pais descobriram especialistas em sono. A primeira providência foi passar a noite numa clínica. Eletrodos foram espalhados pelo corpo para registrar passo a passo o que acontece durante as crises. Na primeira, até os funcionários se assustam. É incrível, ele parece acordado, mas continua dormindo com os olhos abertos e chora. Foram mais 5 crises durante a noite. Nesta, ele chega a arrancar os fios. O pai e 3 enfermeiras têm dificuldade para controlar o menino. É difícil saber o que passa pela cabeça de Igor num momento como esse. Você não quer falar sobre isso? Terror noturno e sonambulismo são mais comuns até a metade da adolescência. Geralmente passam, sem deixar vestígio. Até lá, dá para amenizar as crises com remédios que funcionam como estabilizadores do sono. E você está tomando o remédio direitinho? Tô. Que hora você tem que tomar o remédio? Umas 8, 8h30, por aí, na hora que eu durmo. Um pouco antes de dormir você toma o remédio. E faz algum efeito assim? Você sente que fica mais sonolento, alguma coisa? Não. Não? Não muda nada?
para ele, que continua não percebendo o que acontece à noite. Mas para os pais, é uma revolução. As crises agora são raras e, quando acontecem, são muito mais suaves. Ela está dormindo mais também, então, pelo jeito. Sim, Não logicamente. está acordando mais à noite para Não, cuidar mais dele. vezes não. Porque quando eles tinham as crises, eu acordava junto, né? Bom, tá melhorando para a família inteira, né? Inteira, é. Sono era um assunto quase desconhecido, apenas 10 anos atrás. São muitos os mistérios que ainda resistem. O mais assustador, a síndrome da morte súbita. Bebês até 1 ano de vida, saudáveis, morrem durante o sono. Foi um furacão assim, que passou na nossa vida e levou ela assim da gente, sabe? Foi muito triste. Joelma era a primeira filha desse casal. Ela morreu no dia em que completava 1 mês de vida. Eu nem sabia que existia isso. Eu sabia, assim, se não cuidasse bem do umbigo, da teta, não dá, né? Isso aí eu sabia. Mas de parar de respirar, eu não sabia, não. O casal teve mais 3 filhas. Elas cresceram sob o olhar vigilante de uma mãe aterrorizada. Eu não dormia, eu ficava acordada ali, olhando, sabe? Com medo que elas fossem morrer também. Até que época você acompanhou as crianças desse jeito? Olha, até mais de 1 ano. Até mais de 1 ano. E depois ainda de 1 ano, elas se mexiam e eu já corria lá, sabe? No caso de Joelma, a síndrome da morte súbita só foi diagnosticada porque esse médico estava pesquisando o assunto. Em 4 anos, na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, ele descobriu 10 casos de bebês que morreram sem qualquer explicação. É um desafio para os médicos do mundo inteiro. Até agora, só há suspeitas. A morte súbita poderia ser uma pane simultânea nos sistemas cardíaco e respiratório. Mas não há uma comprovação. Não há uma comprovação. São teorias, são hipóteses que são testadas e nem todas são comprovadas. A morte súbita só ocorre durante o 1º ano de vida. Mas se não se sabe por quê, como fazer então para evitar? A medicina tem alguns palpites. A vida inteira os médicos recomendaram. Jeito certo de bebê dormir é assim, ó, de barriga para baixo. Evita que ele se afogue com líquidos ou com o próprio vômito. Não foi sempre assim? Pois agora, os especialistas estão dizendo exatamente o contrário. O jeito mais seguro de bebê dormir é assim, ó, de barriga para cima. Diminui o risco de morte súbita. Uma campanha feita numa cidade na Inglaterra para que os bebês dormissem assim, de barriga para cima, teve resultados surpreendentes. Mas caíram muitas mortes. Caíram, seguramente, de 3,5 por 1.000 nascidos vivos para a última estatística que eu vi, 0,5 por 1.000 nascidos vivos. Apenas mudando a posição. Apenas mudando a posição, sem mais nenhuma outra alteração. Isso vale só para os bebês normais, saudáveis. Mas devem continuar dormindo de bruços os bebês prematuros, com doenças graves ou os que vomitam com muita frequência. Esses sim correm risco maior de se engasgar com líquidos. O ideal seria que todos dormissem de lado, mas é difícil um bebê ficar nessa posição por muito tempo. A gente só ficava olhando ele direto. Para Ronaldo e Joyce foi um sufoco. Hoje esse apito irritante é um alívio. O aparelho avisa quando o filho para de respirar. Você ficava com o olho pregado nele. Pregado 24 horas. Eles temiam que Leonardo tivesse morte súbita, mas as crises frequentes de falta de ar eram, na verdade, apneia, uma doença que pode afetar o desenvolvimento da criança por falta de oxigenação do cérebro. O apito é um alerta para os pais e um susto que faz a criança voltar a respirar. Na grande maioria das vezes, por volta de 1 ano, não vai ter mais nenhum bebezinho que vai ter esse tipo de apneia. E já não tem mais nenhum que vai estar usando esse monitor. Leonardo está próximo de ter alta, mas o trauma na família não passa tão rápido. Os irmãos não tiram o olho dele. A toda hora, a confirmação de que o bebê respira.
Mas hoje ele tá tão como você não esperava, né? Um ano e meio tão saudável assim. Tá, saudável, esperto e bem arteiro. Isso ele é, bem arteiro. Mas na arte de ser arteiro, o outro Leonardo é insuperável. Leozinho dorme quando quer. Desta vez aí, ele está acordando. São 8 da noite. No outro dia, nós o encontramos dormindo no sofá, no colo do pai. Eram 4 da tarde. Leozinho não dormiu direito à noite. O fato dele ter uma noite, por exemplo, de sono conturbada, não é natural que fique mal-humorado, irritado no outro dia? Não, sem dúvida. Ele fica, e ele percebe, eu acho que até a gente às vezes passa um pouco isso pra ele, porque a gente também tem uma noite ruim. Pai? Oi, filho. Os pais de Leozinho estão separados. Para ficar mais próximo do filho, Adriano largou o emprego e trabalha por conta própria. Fica horas tentando acertar o reloginho do filho, tentando criar hábitos. E vê que também é gostoso ficar quietinho, e conversar, e ficar calmo, e ficar junto deitado. Quer dizer, que é um prazer que ele não descobriu. Faz efeito, mas é uma montanha-russa. A escalada da montanha O sonambulismo pode levar uma pessoa a cometer um crime? Como reage a justiça diante de um homem que matou enquanto dormia? Daqui a pouco.